Eu quero assim começar esse vídeo fazendo uma pergunta. Vocês sabem qual é o nosso pior inimigo ou inimiga? Quem sabe? Quem é aquele que assim, ó, que parece que não ama nós de jeito nenhum, sabe? Não gosta da gente, não. Se bem que tem uns que eu acho que nem tem mais ela, já tá adormecida. Porque apronta tanta coisa. Sabe o que é? A nossa consciência. Sabia que ela é a nossa pior inimiga? A nossa consciência, ela nos acusa assim, ó, dia e noite. Não existe essa assim, eu não sabia que não podia agir dessa maneira. Nossa, eu fiz inocente. Não, a nossa consciência nos acusa. Ela fala tudo. Antes mesmo da gente, às vezes, pensar em fazer alguma coisa errada, a consciência já fala conosco, né? Isso não tá certo. E além do mais, além da nossa consciência, tem o Espírito Santo também que fala, né, conosco. Então a gente erra às vezes por, sei lá, porque não tem força para vencer o mal, ou às vezes erra porque quer mesmo, né? Porque a consciência nossa avisa nós todo instante, né? Ela não deixa passar nada batido. Tudo dentro de nós ela sabe, né? Que é o nosso pensamento, a nossa mente, né? O nosso subconsciente. Tá sempre assim, assim não dá certo. Tá sempre nos falando conosco. A consciência é uma coisa assim tão interessante. A minha irmã, que não tá mais aqui no nosso meio, ela contou um dia os antigos falam caso, né? Hoje fala história, né? Mas é um caso, uma história. Isso é história, coisa que nem existe. Isso é graça mesmo. Aí ela falou que tinha um fazendeiro muito rico, sabe? Lá na região. E tinha muitos cabritos, ovelhas e tanta coisa. E tinha um empregado dele, né, que morava próximo dessa fazenda, que era bem humildezinho, bem pobrezinho mesmo, sabe? Tava trabalhando na roça, na lavoura. Só que aí o fazendeiro estava sentado na fazenda dele lá, sentado lá na área da fazenda. De lá ele via quem estava passando, né? Tinha um caminho na frente assim da fazenda, e o povo passava ali, né, para ir para a roça. Só que o mato estava assim alto, via pessoa assim, da cintura para cima, né? E eu tava lá, o fazendeiro bem tranquilo lá, olhando a paisagem, contemplando a fazenda dele. Aí esse homem, bem pobrezinho, bem humilde, ele vinha da roça, e no caminho ele revoltou com a vida, sabe, com a situação. Que diacho de pobreza é essa? Eu não aguento mais, começou a reclamar. Aí tinha uns cabritos assim, próximo a ele, ele falou, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar um cabrito desse aqui. Esse fazendeiro tem tanta coisa e tantos cabritos. Tipo assim, já começou a surgir até um pouquinho de inveja, né? Não, eu vou pegar um cabrito desse pra me assar ele lá em casa. E pegou, amarrou a corda no cabritinho e veio a ração dele, sabe? Aí o capim era alto assim, não dava pra ver, né? O fazendeiro tava distante assim, mas não via, né? Eu estava embaixo. E ele tá vindo, né? Todo revoltado da vida. Mas o que é a consciência? O fazendeiro nem imaginava que ele tava levando esse cabrito, passando na frente dele. Aí o fazendeiro falou, boa tarde, seu Zé, tudo bom? Mas a consciência dele tava tão pesada, né? Que ele pegou o cabrito assim, né? Foi lá assim no chão, pegou o cabrito e falou assim, não quer cabrito seu não, aqui seu cabrito. E jogou o cabrito no chão. Isso é história, né? Quer dizer, o fazendeiro nem imaginava que eu estava levando um cabrito embora, mas a consciência pesou, sabe? Ele mesmo entregou ele mesmo. Descobriu. É muito interessante essa questão da consciência. Se bem que tem muitos por aí que já acabou com a consciência, né? Pegou ela assim, fica quieta aí, não sente mais nada, né? Porque senão não teria tanta maldade que tem no mundo, tanta coisa ruim, tanta gente má. Porque a consciência dele já está no céu de bronze.
ela tá ali, ela fala com ele, mas não dá ouvido mais, ela já tá, a consciência nem pesa mais. Mas ela fala com ele, com a pessoa mesmo assim. Então essa questão de consciência é muito interessante. Quando Jesus estava conversando com Pedro, né, o apóstolo Pedro, e Pedro, você sabe, quem lê a Bíblia, isso, vocês sabem que Pedro era assim, muito afoito, ele era muito assim, agitado, sabe? Não pensava para falar. Depois, no final, quando Jesus morreu, que ressuscitou, Pedro mudou muito nele, uma pessoa bem diferente, né? Mas ele era assim, muito emocionado. E Jesus fez uma pergunta para ele. Eles conversando, Jesus falou assim: Pedro, tu me amas? E Pedro, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí, deu um tempo e Jesus perguntou novamente: Pedro, tu me amas? Pedro, amo, Senhor, amo demais. E Jesus perguntou novamente pela terceira vez: Pedro, tu me amas? Aí Pedro já entristeceu, porque já entrou a dúvida, né? De ver aquela coisa de consciência. Aí Pedro já não respondeu tão assim, né? Exaltado, falou: Ah, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. Quer dizer, né? A gente tem que estar. Ele foi, eu te amo, Senhor, mas depois a consciência já ficou: será que ama mesmo? A consciência perguntou para ele mesmo, né? Será que você ama mesmo de verdade, Pedro? E ele já ficou meio assim, né? Ah, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Essa questão da consciência é muito interessante, viu? Então, assim, não tem nenhum ser humano na face dessa terra vai ter desculpa, né, diante de Deus um dia. Um dia vai chegar o dia, né, que todo mundo vai acertar as contas com Deus, com Jesus. E não vai ter essa de, não, eu não sabia, eu errei porque eu não sabia, eu fiz assim. Não tem como. Porque a nossa consciência nos acusa todo instante. E é as nossas próprias palavras que vão nos acusar. A própria Bíblia, né, que vai, nesse grande dia, né, quem tem o direito de nos acusar vai ser a própria palavra. A Bíblia, né, ela vai falar. O que está escrito lá? Os mentirosos não herdam o reino do céu. Os que falam mal do seu irmão, tá errado. Outras coisas, os avarentos. E assim vai, né? Vai falando, né? Tudo de errado que a gente não pode fazer está escrito na palavra. Aí, mas você fez por quê? Não sabia. Não, sabia não. Você fez porque você quis, porque estava escrito aqui tudo, os mandamentos. E além do que, tem a sua consciência também. Então não tem desculpa, né? É um assunto assim meio assim pesado, mas é a mais pura verdade, né? A nossa consciência, ela acusa nós assim em todo momento. Meu Deus do céu, não dá sossego, não. Tem a passagem bíblica, né, daquela mulher que tinha um fluxo de sangue, ou seja, uma hemorragia. Ela sofria de uma hemorragia muito terrível. Era uma mulher, assim, financeiramente bem, tinha muitas posses, bens, mas ela ela gastou tudo com os médicos daquele tempo em busca da cura e eles não conseguiram curar essa mulher. E essa mulher, ela sofria muito, ela era discriminada, porque naquele tempo, eu acho que até hoje lá em Israel é assim. Tipo assim, se a mulher tivesse, como que eu vou dizer, ela tinha que ficar isolada, não podia entrar no meio da multidão, não podia fazer nada, não podia entrar na sinagoga, ela tinha que ficar isolada. Todo mundo saberia que ela estava nesses dias, porque era considerada imunda. Pensou? Tanto que as mulheres nessa época não era fácil para as mulheres desse tempo, né? E essa mulher, agora você pensa, ela ficar lá uma semana nesses isolada já era difícil. Imagina ela que estava com hemorragia, que não tinha remédio que curasse. A mulher gastou o dinheiro dela tudo e não foi curada. Então ela não podia nem pensar em andar nas ruas da cidade. Tinha que ficar isolada, num cantinho. E Jesus estava passando lá com a multidão, porque onde Jesus passava, a multidão seguia. E ela falou: opa, é a minha oportunidade. Ela ouviu falar que Jesus curava e ela seguiu a multidão, escondida, né? Porque as mulheres usavam aquele véu e tudo. E ela se escondeu, se infiltrou no meio da multidão, porque ninguém podia saber que ela estava ali. Olha que situação.
E ela foi seguindo Jesus e a multidão não deixava ela aproximar. E ela pensou, se eu ao menos tocar na orla do vestido de Jesus, eu serei curada. A fé dela estava tanta. E tal, até que chegou o momento que o povo assim, um empurra, ela caiu assim e segurou nas vestes de Jesus. E quando ela segurou, aí Jesus parou. Aí a multidão ficou olhando para ele. Jesus deu uma olhada assim e falou, quem me tocou nos meus vestidos? Ele sentiu. Aí todo mundo ficou em silêncio. Aí os discípulos, sempre tem um para querer entrar no meio dos assuntos, não é dar conta, né? E os discípulos ficou assim, não gostou não. Mestre, como assim? A multidão te oprime, ó, tanto de gente à sua volta, e o Senhor pergunta, quem me tocou? Como assim, uai? E Jesus continuou, alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu virtude. E ficou esperando. Aí a mulher estava prostrada aos pés dele, só que nem tinha como ele ver por conta da multidão. E a mulher, assim, pela consciência, né, ela não aguentou ficar mais calada. Aí ela se declarou, ela falou, ela se levantou e falou, foi eu, Senhor, quem te tocou. Mas Jesus já sabia, né, que era ela, né? Ele queria ouvir da boca dela. E ela confessou, né, por motivo de consciência. Porque ela estava com medo da multidão. Se a multidão soubesse que ela estava ali com aquela doença, Deus me livre, não ia ficar bom para ela. Mas ela confessou. E Jesus falou assim, vai em paz, a tua fé te salvou. Pessoa que palavra bonita. E imediatamente ela ficou sarada. Aquele fluxo aquela hemorragia se estancou naquele mesmo momento e ela ficou curada. Para você ver, né, que coisa interessante. Se ela não tivesse falado, a consciência foi falando com ela, se ela tivesse ficado calada, por medo da multidão, talvez ela não tinha sido curada. Então a nossa consciência é terrível. Nós temos que, às vezes, ouvir, né? A nossa consciência, porque ela fala conosco, né? Às vezes a gente erra, porque às vezes por teimosia. Não tem desculpa para nós errar. Então é isso aí, meus lindinhos e lindinhas, que eu queria estar falando com vocês a respeito da consciência. A nossa consciência é a nossa maior ou pior inimiga. Ela nos entrega mesmo. Para você, assim, ó, quando a pessoa quer descobrir alguma coisa, um crime, um acontecido, sei lá, as pessoas da lei, né? Eles vão, assim, questionar aquela pessoa, né, os investigadores. E eles vai com todo cuidado, vai fazendo pergunta, até chegar na consciência da pessoa, né? E vai, chega um momento que a pessoa, às vezes sem palavras, só com o olhar, já se entrega. Por quê? Por causa da consciência. Então é uma coisa muito interessante, né? A nossa consciência. Por isso que está escrito na palavra, né? Que nós temos que estar, né? Usar as armas da nossa fé, né? Com a qual nós podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. E usar o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Por quê? O capacete é para nos proteger, né? Proteger do mal, proteger a nossa consciência, os nossos pensamentos, as nossas atitudes. E embraçando sempre, né, o escudo da fé, com o qual nós poderemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Já pensou que palavra bonita? É todos, não precisa nós ter medo, ficar, meu Deus, será que eu vou vencer? Não. Com a nossa fé, nós é capaz de apagar, de destruir todo o mal, todos os dardos inflamados do maligno que vier contra nós. Então é isso aí, meus lindinhos. Deus abençoe a cada um de vocês. E ó, tchau.